E aí, pessoal, beleza? Quanto tempo, né? Vou voltar aqui a gravar, certo? Eu vou dar alguns avisos lá no final do vídeo, então eu espero que vocês acompanhem aqui. No final do vídeo, vejo os avisos. Desculpe um pouco do barulho, né? Tá ventando bastante aqui. Mas eu quero fazer uma leitura hoje aqui com vocês, né? Na Bíblia. E serve de alerta, né? E também para o nosso crescimento espiritual, a gente sempre tem que estar olhando a palavra de Deus. Isso é um fato, porque senão a gente acaba sendo enganado, né? Por esses rios de doutrinas falsas e até pela nossa consciência, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu quero ler aqui os dois textos com vocês acerca da nossa fé, né? Do fortalecimento da nossa fé, certo? E entendermos que a fé em Cristo, a fé salvífica, ela não é algo subjetiva, como alguns filósofos ensinam, né? Como essa turma pós-modernista em cima, e até dentro da própria direita que se diz cristã hoje, você vê muito essa ideia de a fé subjetiva, né? Em que sentido? No sentido de que intuitivamente as pessoas acreditam em Deus e isso até certo ponto seria o suficiente. E a gente sabe que a fé ela é um exercício. E a fé ela não é algo, vamos dizer, ilógico, tipo, é a fé, eu tenho fé e é por isso que eu acredito. A fé ela precisa do conhecimento. E a fé é uma só entre todos nós. E é por isso que Paulo nos admoesta a chegar à unidade da fé. Por quê? A gente precisa ter um único pensamento, uma única razão de ser e estar aqui, que é esperar o nosso Senhor, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a gente tem essa consciência através da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, mesmo que eu não veja, mesmo que não esteja aqui, eu sei e conheço, né? É como Jó, no seu maior estado de decadência, de calamidade, ele olha para o céu e diz, né? Eu sei em quem tenho crido, e sei que dentre os mortos ressurgirá. Há milhares de anos antes da vinda de Cristo. Isso em um ato puro de fé. Uma fé que dava a ele um conhecimento muito profundo das coisas de Deus. Isso é fé. Não é simplesmente crer que Deus exista. Porque Tiago ele vai falar na sua carta, na sua epístola, vocês podem ler, que você crê, Tiago vai falar em sua epístola, você crê que Jesus exista? Pois bem, até o diabo crê que se estremece. Então o crer em si, porque ele vai falar das obras, não é, tipo, eu creio que Jesus existe. Sim, continua na vida de pecado, de devassidão, de imoralidade, de mentira, da não prática dos dons espirituais. Então, essa fé é o quê? É uma fé debalde, é uma fé que simplesmente não faz sentido. É a mesma fé que Satanás tem, porém não obedece. Então a gente tem que pontuar essas coisas, porque hoje ficou assim, qualquer um pode lá falar, mas Cristo é amor, né? Jesus é amor. Pode falar de qualquer forma, mas e o exercício da fé, que é os ensinamentos e as doutrinas da palavra dele? Onde é que fica isso? Uma fé sem obras, sem a prática, sem a demonstração do conhecimento da pessoa de Cristo, não é uma fé verdadeira. Não é uma fé que busca alcançar a unidade do corpo de Cristo. Porque se eu digo que tenho fé em Deus, que acredito em Deus, e aborreço meu irmão, como Pedro vai dizer, eu sou o pior dos homens, eu sou um homicida. Se eu digo ter fé em Cristo e não ando em seus passos, não espero na sua promessa, a minha fé simplesmente é inútil, né? Mas vamos ler aqui em Colossenses capítulo 2, tá? Para a gente entender um pouco mais. Eu só vou ler um ou dois textos aqui. A gente tem muitos textos na Bíblia falando sobre fé. É só vocês digitarem no aplicativo, vocês vão ver textos infinitos sobre fé. Mas devido vamos dizer, né? No momento, assim, a restrição que eu tenho de fazer esses vídeos, eu não consigo, né, ser mais dinâmico.
Até porque eu vou ter que folhear a Bíblia e aí já sabe, né? Toma muito tempo. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo. Veja bem, o que Paulo ele começa a exortar acerca da firmeza na fé. Olha o que ele vai dizer. Né? Que estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Você vê que não é uma coisa, eu só acredito e pronto. Como algumas pessoas, não, acredito e tenho fé em Deus, mas em Jesus, eu acho que Jesus faz parte acreditar na divindade de Cristo em seu sacrifício e em sua redenção. E abandonar toda a prática que vai contra isso. Vamos lá. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Certo? Uma pessoa que tem uma fé sem embasar na palavra de Deus, ela vai ser enganada por qualquer um. Lá quando Jesus dá o ide aos discípulos, ele diz o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Né? E ele diz o quê? Se crer e for batizado, será salvo. Se crer, acreditar. Como é que você vai acreditar? Jesus. Acredito. Sério? A pessoa não conhece, não sabe quem é Jesus, não sabe da sua obra, não sabe da sua palavra. Como é que ela vai ter uma fé verdadeira em Cristo dessa forma? Quando Jesus perdoava os pecados, as pessoas estavam ouvindo ele, caminhavam com ele, ele ia lá perdoar o pecado. E ele perguntava, você crê em mim? Sim, perdoados estão os seus pecados. Mas aquela pessoa viu Jesus naquele momento? A gente sabe que não. As multidões seguiam Jesus dioturnamente, ouvindo o que ele ensinava. E é por isso que muitas vezes Jesus se irritou. Por quê? Jesus chegou a falar no momento à multidão, vocês me seguem pelo pão que perece, mas não pelo pão que vem do céu. Porque eles estavam ali ouvindo, mas não tinham fé, não estavam, de fato, absorvendo a palavra. A maioria das pessoas. E é por isso que eles se voltaram contra Cristo. Por quê? A fé não estava fundada, firmada na rocha. Eles não tinham entendido ainda. E é por isso que o exercício da fé é importante. E você só vai ter exercício e prática de fé se conhecer a palavra, né? Vamos lá. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Tem gente até que indica usar técnicas, né, de persuasão, musiquinha de fundo. Eu sou muito contra isso, muito contra, porque às vezes o pessoal não gosta do jeito que você fala e tal. Aí é um problema muito sério, porque se eu usar isso aqui vai ir contra os princípios. Eu tenho que convencer as pessoas pela palavra e pelo que eu sou, ou por técnicas. Eu acho que é algo que tem que parar para pensar um pouco, né? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como é que a pessoa vai ter uma firmeza? Né? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Tá vendo? Enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Como é que você se confirma alguém na fé? Fazendo as obras que estão atreladas à fé em Cristo Jesus. Assim como fostes ensinado nela, abundando em ação de graça. E aqui, claro, a gente tinha que ir lá para os dons do Espírito. Aí Paulo vai dizer temperança, mansidão, perseverança. A gente pode ir para as bem-aventuranças. Se eu não me engano, é em Mateus. Agora eu não estou lembrado aonde está exatamente. Né? E a gente vai entender como esses passos de andar em fé, observando aquilo que Cristo falou. Vamos lá. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, vocês sabem, né, que tradições são essas, que rudimentos são esses. Paulo vai explicar. Então, cuidado.
essas filosofias, essas muitas explicações, Torá para cá, Torá para lá, mas nunca leem a Torá. É incrível, né? Vamos lá. Porque vamos lá. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em quem? Em Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o princípio e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, ou seja, no coração. Leis agora escrita em tábuas de carne, nosso coração, né? Vamos lá. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrário e atirou do meio de nós, cravando na cruz. E a gente tem que ter fé que isso aconteceu, que foi assim que Cristo fez. Vamos lá. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Tá? Aí tem gente que pega esse texto aqui, é engraçado. O contexto que Paulo está usando em Colossenses, e antes de Colossenses você vai ter Filipenses, Efésios, Gálatas principalmente, tá? E você pode voltar antes de Coríntios e pegar Romanos. Paulo está falando exatamente da perturbação judaica dentro da cristandade. Tem gente que consegue pegar esse texto aqui e dizendo que Paulo está dizendo que é para ninguém vos julgar se você guarda o sábado ou não come carne de porco ou não faz isso. Qual é o sentido disso? Se Paulo está vindo o tempo todo condenando essas práticas, né? Esses rudimentos. Aí os caras dizem não, que Paulo está dizendo, você não pode me julgar se eu guardo o sábado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está alertando exatamente aos que não eram circuncisos, mas agora são no coração, e que todo judeu deveria ser também, dizendo para ninguém julgar a nós, gentios, pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quem é que julga quem? A gente sabe quem é que julga quem. Né? Porque o cara não come carne de porco, porque não guarda o sábado, porque está tudo errado. Paulo, vamos continuar? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Não é engraçado? Paulo está dizendo o quê? Que essas coisas aqui, comer ou beber, ou causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, são o quê? Sombras. E são sombras passado. De quê? Das coisas futuras. Mas o corpo, ou tudo, aonde tudo isso se cumpre, o corpo é Cristo. Tá? Ninguém vos domine ao seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos, se você está morto com Cristo, de fato reconheceu o sacrifício de Cristo, contra aos rudimentos, tá, do mundo, realmente reconheceu o sacrifício de Cristo, está morto, quanto aos rudimentos do mundo, qual seria esses? Guarde tal dia, não coma tal carne, faça isso, e aí não faz tudo errado, mas enfim. Por que vos encarrega ainda de ordenanças como se vivesses no mundo tais como? Não toques, né? Isso aí não é caché. Não proves, não é caché. Não manuseis. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, né? Acho o povo mais inteligente do mundo. Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Mas
não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Porque você pode ver que esse pessoal se acha superior a quem não pratica as coisas que eles praticam, já viram? Isso só serve para a carne e não para o espírito. Não torna ninguém melhor. Incrivelmente que pode ter pessoas desse tipo que emprestam a mente deles ao maligno e vai dizer, então pode tudo, né? Aquele jargão. Cara, vocês nunca leram a Bíblia? Nunca leram o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram? Não só não pode tudo, como Jesus pega um pouquinho mais pesado. O que era o ato de adultério, segundo Cristo? Segundo a lei, a prática, né? Se você não pegasse, não era. Não adianta dizer que se não pegasse no ato, não era. A pessoa só poderia ser julgada pega no ato. Com Cristo agora o que é que isso se torna? Se tão somente olhares e cobiçar no teu coração, cometeu. Cristo foi um passo além para que as pessoas nem tentassem achar que iriam pecar e não serem julgados. Na vossa lei está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que odiar seu irmão já cometeu homicídio. A graça é assim, é. A lei que é podre porque ela coloca uma capa de santidade na carne, mas por dentro é um sentimento faccioso, de inveja, soberba. Isso tem que se ter cuidado. Vamos finalizar. Você viu, eu citei muita coisa no início, mas vamos agora aqui para Romanos, só para a gente finalizar. Entender o que é a fé. A fé não é subjetiva. A fé é um exercício, né? Lembre-se que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus se aproximem com fé, sabendo que Ele é o galardoador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que não provém de fé é maligno. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Eu já fiz uma série de Hebreus aqui, não sei nem se eu terminei, tá? Mas eu já fiz uma série de Hebreus. E Hebreus toca muito na questão de fé, mas vamos só finalizar com esse texto aqui, certo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas, é o firme fundamento, não é baseado em nada, é um firme fundamento, ela tem um fundamento das coisas que se esperam. O que é que a gente espera? Aí, Apocalipse, Daniel, os profetas, a gente espera a vinda, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os evangelhos. E a prova das coisas que não se vê. A gente acredita e tem prova, e é por isso que Deus se agrada de nós. Porque Jesus falou, bem-aventurados que não viram, mas creram. Isso é a fé. Eu não vi Cristo, mas acredito em toda a sua obra e aguardo a sua vinda. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Ou seja, é uma fé que não é simplesmente eu acredito em Jesus. Não, você acredita em toda a obra dele, desde a criação do mundo. E aí está a terra, segundo a palavra de Deus. Você que é cristão e não acredita, faz parte da sua fé acreditar. Como está nas Escrituras. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha como é que foi consumada a fé de Abel? Oferecendo um sacrifício. Eu acredito, e não faz nada por Deus. Não faz nada pela sua obra. Pela fé Enoque foi transladado para quantas obras Enoque não teve? Não vê a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que testemunho foi esse? A gente volta no Gênesis, vê o comportamento do povo naquela época, você vê que Ló tinha uma vida justa, de prática do bem e servidão a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, para o qual ordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, teve uma ação, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma
promessa, porque esperava, qual era a promessa deles? Um herdeiro, uma semente, que governaria sobre o mundo, e que todas as famílias seriam benditas, e se cumprem quem? Em Cristo. Lê Gálatas capítulo 6. Tá? Vocês vão entender isso. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que eu tinha prometido. Ela acreditou piamente que Deus poderia sim abrir a madre. Por isso também e esse já amortecido, descendo tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Tá? Jerusalém celeste, ninguém vai morar nessa Jerusalém que vai ser totalmente destruída, tá? Como alguns pensam. Claro, a Jerusalém celeste vai descer, não estou dizendo que ninguém vai morar no céu, tá? Mas todos creram, né? E viram que através da fé o que iriam receber. Então você vê que a fé é algo muito além. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquilo de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Se aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Sabe de quem está falando aqui, né? Ele deu seu primogênito, unigênito e primogênito, e sabia que Deus poderia dos mortos ressuscitar. Com quem Deus fez isso? Cristo, né? E daí também em figura ele recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses dos seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como um povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. É loucura muitas vezes a gente rejeitar muitas coisas nesse mundo, mas só a fé em Deus explica isso. E dá desânimo muitas vezes, mas é isso. É a fé em Cristo. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que direi mais? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Balaque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, expuseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros... É interessante essa parte aqui, eu fui lendo rápido e... Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Através de quê? Da fé. Isso aqui, lembra que o texto aqui, ó. Quer ver? Ó, o versículo 6 do próprio capítulo 11... vai dizer o quê? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele exista e que é o quê? Galardoador do que os buscam. Esse que fez isso, ó,
não aceitou o livramento ou não se rendeu para alcançar uma melhor ressurreição. Ou seja, ele vai receber mais recompensa, mais galardão por ter sofrido mais pelo reino. Esse homem tinha consciência disso antes de Paulo falar que é necessário que os que se aproximem de Deus, crendo que ele é galardoador, né? Ele é recompensador das nossas obras. Vamos lá. E outros experimentaram escárnios e açoites até as cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, buscando sempre a perfeição da fé, na unidade da fé. Agora imagine esses homens que passaram por tudo isso e hoje a gente deixa pessoas defender e falarem de uma fé subjetiva. Tá no... Eu vou evitar usar palavras mais pesadas, mas vamos dar um exemplo. Tá no puteiro. Mas tem fé em Deus. Tá usando droga, mas tem fé em Deus. Tá em uma vida de devassidão, mas tem fé em Deus. Tá mentindo, tá roubando, mas tem fé em Deus. O que importa é que tem fé. É isso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, mas arrependa-se dos vossos pecados. Não o contrário. Certo? Enfim, eu vou deixar aqui algumas informações no comentário fixado na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram me ajudar. Vou deixar alguns links aí de alguns livros, né? Tem um livro do J. Martins, O Universo que Não Te Apresentaram, alguns outros livros, né? Eu tive conversando com ele essa semana, ele está aí trabalhando na tradução do A Terra Não é o Globo, do Samuel Rowbotham. É um livro que eu recomendo extremamente, muito. Vamos ver se eu consigo uma cópia dele, para futuramente eu trazer aqui umas resenhas de alguns pontos, né? Em cima do livro, para vocês conhecerem um pouco o livro. E semana que vem, talvez, tá? Deixa eu ver um negócio aqui, hoje é dia 25. Mas lá pelo dia 28, 29, né? Daqui mais ou menos uma terça ou quarta-feira, assim de cabeça, eu vou estar fazendo um Instagram aqui só pro canal, tá? Lá vocês vão poder me mandar as perguntas, interagir de alguma forma, eu vou postar, porque eu tô com umas coisinhas, uns projetos aí, e as coisas dando certo, eu vou estar usando muito o Instagram para divulgar mais coisas, né? Tem a questão dos coelhos que eu quero mostrar também, então lá para esse dia eu vou fazer o Instagram e vou começar a colocar aqui também nos vídeos, certo? Porque aí, como eu não estou com um grupo no Telegram, não vou ter mais tempo para isso. Então, no Instagram você manda uma pergunta, eu entro lá, vejo, separo o que eu vou utilizar, ou mando uma história, manda alguma coisa, tá? Manda uma pergunta, entendeu? Manda uma sugestão, e aí eu vou estar utilizando o Instagram para isso, certo? Fica mais fácil para a gente utilizar, vai ser exclusivo aqui para o uso do canal, alguns trabalhos meus também, que eu estou aí meio que pensando futuramente. Certo, pessoal? Então é isso aí, agradeço a paciência de todos. Quem, assim, eu estou aqui, né, obviamente, hoje podendo gravar um vídeo, porque um amigo meu, tá, o Eduardo, ele me mandou um aparelho provisoriamente, não atende tudo aquilo que eu preciso, tá, como eu falei, você já deve estar sabendo, eu tenho a escrita dos livros, eu tenho uns outros projetos, eu quero fazer uma outra forma de trabalho digital, e tudo dando certo, eu vou dar umas dicas aí para vocês. A gente tem que mudar um pouco esse pensamento. A gente sabe que essa pandemia é a primeira, tá? É um fato que vai voltar. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, certo? Então a gente tem que se preparar antes de a gente... Porque a gente só consegue sair se a gente tiver recursos, tá? Então, Eduardo, muito obrigado, tá certo? Por isso, então, peço também que o pessoal do canal agradeça a ele. Tá? Não consegui ainda atingir o meu objetivo, mas aqui já dá pra gente ir trabalhando e fazendo alguma coisa com maior tranquilidade. Certo, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo.